Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 11 do mês de agosto, dia do estudante, certo? Então, vida de estudante é estudar. Então, na apostila de ciências, hoje na página 145, nós vamos estudar como o som é produzido. Vamos lá? Aqui nessa primeira imagem, nós vemos um indiano tocando uma flauta chamada bansuri. Na segunda imagem, japoneses tocando taiko, um tipo de tambor. Na terceira imagem, mariachis, músicos mexicanos tocando violão. E na última imagem, uma mulher tocando kalimba, instrumento popular em alguns países da África, certo? O que essas imagens têm em comum? Essas pessoas estão produzindo som. Elas estão produzindo som através do quê? De objetos chamados de instrumentos musicais, certo? A música é o som produzido com a finalidade de causar emoção nas pessoas. Ela está presente na vida do ser humano de diversas formas, seja pelo canto, seja pela utilização de instrumentos, como nós vimos aqui. Você toca algum instrumento musical? Se não toca, qual instrumento musical você gostaria de tocar? A prof não toca nenhum instrumento, mas eu gostaria de aprender a tocar violão. Eu acho muito lindo. O que precisa ser feito para produzir o som em cada um desses instrumentos? Nessa primeira imagem aqui, o que o indiano precisa fazer para conseguir produzir som? É preciso o quê? Soprar, né? Nesse taiko, tipo de tambor, para produzir som, o que as pessoas precisam fazer? Bater as baquetas na película do tambor. No violão, é preciso mover e pressionar as cordas, certo? E na kalimba, um instrumento popular na África, o que é preciso fazer? Dedilhar as hastes de metal para que elas transmitam vibração para a caixa do instrumento. Agora, na página 146, o que causa o som? No caso de um instrumento musical, o som é produzido quando é usado uma maneira de movimentar o ar e produzir uma vibração. Essa vibração empurra o ar ao redor e são produzidas ondas sonoras até que elas atingem as nossas orelhas e conseguimos ouvir o som. Ao parar a vibração, o som também cessa, o som também para. Por exemplo, o ar se movimenta quando alguém bate com uma baqueta na membrana de um tambor ou dedilha as cordas de um violão. Esse movimento do ar faz com que ocorra a vibração e o som seja produzido. Olhem aqui nessas imagens a vibração. Esses risquinhos aqui, ó, demonstram a vibração no ar, né? Por exemplo, olha aqui, ó. Quando a baqueta, né, toca o tambor ou as dedilhas nas cordas de um violão, esses movimentos fazem com que ocorra a vibração e o som seja produzido, né? Então, o som do tambor é produzido pela vibração da membrana, gerando ondas sonoras que se espalham pelo ar. E no violão é a vibração das cordas que produz as ondas sonoras. Essas ondas se espalham pelo ar e chegam até as nossas orelhas. A menininha está dizendo: "Ah, entendi. O som se espalha como ondas, igual quando jogamos uma pedra na água parada. Mas no caso das ondas sonoras, nós não conseguimos ver as ondas.
Muito bem. Nesse caso aqui, ó, as ondas foram formadas no lago. Por quê? Porque foi jogada uma pedra, né? Então, as ondas formadas no lago se espalham a partir do ponto em que a pedra atinge a água. A pedra atingiu aqui esse centro e foram formando essas ondas aqui, certo? Agora, na página 147, a voz do ser humano também é produzida a partir de uma vibração. Faça um teste. Encoste sua mão sobre sua garganta e fale. Você pode sentir a vibração das suas cordas vocais. Quando você fala, quando você canta ou quando você grita, o ar é empurrado de seus pulmões e, ao passar pelas cordas vocais, faz com que elas, as nossas cordas vocais, vibrem, produzindo a voz. Nenhuma voz é igual à outra. Por isso, conseguimos identificar as pessoas somente ouvindo a voz delas. Olhem aqui, o menino fazendo o exercício que eu acabei de dizer. Criança com a mão na garganta para sentir a vibração das cordas vocais. Experimentem fazer esse exercício. Agora, como o som se propaga? Como que o som que eu produzi aqui no meu quarto pode ser ouvido lá na sala? Como pode ser ouvido lá na cozinha? Quando um objeto ou elemento vibra, ocorre a formação de ondas e a produção de som. Você já estudou que as ondas se propagam no ar, certo? Então, no nosso meio gasoso, mas elas também se propagam no líquido como a água e através dos sólidos como uma parede. Vamos ver cada um desses casos. Primeiro caso, propagação do som em um meio gasoso. A maioria dos sons chega às nossas orelhas pelo ar. Nesse caso, dizemos que o som se propaga pelo meio gasoso. Isto é, ele viaja em um ambiente que está ocupado por gases. Esses gases formam o ar que respiramos. Deem uma olhada aqui nessa primeira imagem. O som emitido pelo animal, o cachorro está latindo, se propaga pelo meio gasoso, né? O ar que respiramos está aqui também nesse meio, chegando até as orelhas da garota. Na segunda imagem, mesmo os sons mais suaves chegam às nossas orelhas pelo mesmo processo. Quando o celular vibra, por exemplo, ele produz som que se espalha no ar por meio de ondas. Muito bem. Agora, na página 148. Quando um som intenso, quer dizer potente, um som bem forte, se move pelo ar, também pode vibrar outros objetos. É o que acontece, por exemplo, quando as janelas de edificações vibram com a passagem de um avião, devido ao barulho de um trânsito intenso ou até mesmo devido a um trovão. Alguns sons são tão intensos que podemos senti-los no corpo todo por meio de vibrações. Agora nós vamos conhecer a propagação do som em um meio líquido, certo? Vamos lá. A água é um exemplo de meio líquido. Nesse ambiente ocorre a propagação de som emitido por animais como as baleias. Elas dependem das ondas sonoras para se localizarem, se comunicarem umas com as outras e encontrarem suas presas. Olhem aqui as ondas sonoras. Ela está dentro da água, num ambiente líquido, né? Num ambiente aquático. O canto da baleia se propaga pelo oceano, assim como se propaga num meio gasoso, que é o que nós vivemos, aqui no meio líquido também se propaga. Embora as baleias possam se comunicar a longas distâncias por meio do som, a poluição sonora, que são os barulhos de motores, hélices de barcos, de navios, por exemplo, tem afetado a comunicação e o comportamento desses animais. Olhem só as consequências da interferência humana no ambiente aquático, né? Olhem aqui nessa imagem.
Motores e hélices de barcos e navios geram vibrações que interferem na vida das baleias. Então, hoje, nós aprendemos que o som se propaga. Nós aprendemos que se nós colocarmos a nossa mão na nossa garganta, enquanto falamos, nós vamos sentir a vibração, o trabalho das nossas cordas vocais. Que o som, ele se propaga no meio gasoso, como no cachorro latindo, que o som chega até as nossas orelhas, quanto na vibração de um celular, também ao som de um avião, de um trovão, de trânsito intenso, e também que o som se propaga em um meio líquido, né? Por exemplo, aqui das ondas sonoras produzidas por uma baleia.